Você, quando é criança, eles passam o tempo todo chamando você de mulherzinha, de bichinho. Aí quando você se torna uma mulher, eles te chamam de homem. Gente, como o ser humano é muito assim, sem noção, né? E saiu no nosso grupo, também foi uma fala até da Josi, o quanto essas questões das identidades de gênero também são questionadas a depender dos corpos que estão ali presentes. No processo de transição, né, enquanto a pessoa ainda está vivenciando o seu eu, né, o seu eu morto, é trazido para essa pessoa sempre esse lugar, vamos supor, de uma pessoa transfeminina, né? É trazido para esse lugar já de nomeação do feminino para esse corpo que ainda é um corpo masculino, né? Que ainda vivencia uma identidade masculina, mas é trazido de forma pejorativa esse lugar do feminino, né? Mulherzinha, né? O viadinho desse lugar do gay efeminado, trazendo sempre puxando para esse lugar do feminino. E quando ocorre a transição, é feito o efeito rebote, né? Efeito inverso, para negar essa identidade de que a pessoa agora sim se sente confortável, então vamos deixá-la desconfortável nesse lugar novo que ela está, porque ela não pertence a esse lugar, né? Sempre há um processo de negação das vivências, né? Enquanto gay efeminado, você pode ser visto como mulherzinha, pode ser nomeado como mulherzinha. Quando você faz a transição para o feminino, essa identidade passa a ser negada. Somos únicos, então mas é difícil administrar esse único. É mais fácil dividir entre homem e mulher, pronto, para poder fica com isso, pronto, para poder até no que nos dominar, sabe? Então existe uma necessidade muito mais de estudo sobre isso, até para esclarecer toda a sociedade, como para nós mesmos da comunidade, sabe? Para a gente entender onde é que a gente se encaixa, o porquê é que eu sou assim, o porquê é que eu tenho esse desejo, sabe? Se a gente encontra alguma coisa falando sobre os intersexos nesse livro aqui. Porque nesse fala, mas nesse eu não vi. Não vi nem menção. A gente folheou um pouco o livro, mas partimos de uma perspectiva que cada um já tem sobre os livros de biologia, porque a gente começou questionando, né, as coisas que a gente vivencia, os tabus, o não conhecer o próprio corpo, o não se identificar no dia a dia, que a gente não vê isso no livro, né? A gente colocou como um problema essa distância entre os corpos cotidianos e os conteúdos de biologia que são apresentados no livro, né? Então a gente colocou de uma maneira bem geral e colocou inclusive que a gente não mencionou que não sabe os corpos intersexo, ninguém sabe lidar com isso. Se a gente estuda na escola, aquele conteúdo não serviu para nada, porque a criança nasceu e ninguém soube o que fazer, como fazer, né? A gente não consegue ver diversidade dentro do que é apresentado nas disciplinas de literatura, né? Não há um cruzamento da questão biológica, morfológica com o ser social, com as nossas vivências, né? Então, a biologia ela acaba engessando o conhecimento dentro das caixinhas e reproduzindo as mesmas dúvidas diárias e trazendo inclusive mais problemas de saúde, de vivência, né? Eu estou colocando de uma maneira mais sintética e geral do que a gente falou, mas outras pessoas também podem falar, né, do nosso dia a dia, com as temáticas que são colocadas nos livros de biologia, né? Então, eu tenho uma curiosidade, porque só ficou no meu imaginário, que esse intersexo é uma coisa hermafrodita, né? Antigamente. Isso, exato. Então, como que é isso? É um pinto, enfim, dentro de uma perereca? Eu sei que não tem nada a ver com a minha vida, mas eu queria saber, porque, né? Não sei. Esse tem várias formas, né? Não é uma forma só que a pessoa nasce com o gênero intersexo.
a criança ela pode ter útero e pode ter pênis, né? Ela pode nascer com uma vagina e não ter útero. Então, são várias possibilidades de morfologia, né? Relacionada a órgãos mesmo, para que nasça intersexo. Mas tem a perereca e o pinto? Às vezes acontece. Jesus, eu queria saber assim, como seria esse formato. Às vezes acontece. É porque a gente não tem nenhuma figura aqui, né? Mas a gente tem várias formações, né? Várias figuras que podem demonstrar, né? Quais são os gêneros intersexo até chegar no feminino e no masculino. E isso não ensina na escola, né? Não. Vamos, como o Del, vamos invadir isso e tipo assim, mostrar a nossa cara. E aí, como o Del Menino falou, que através do conhecimento que a gente vai fazer a diferença. Né? Tirando a gente daquele lugar que só serve para prostituir. Não, a gente vai dominar vocês. Que através do conhecimento, uma coisa que não tem, que é muito ironia, não vou chamar de ironia, mas é muito, para mim, conflitante. Aumentou o número de igrejas para dominação e não para esclarecimento. Não é? Caraca, eu fico, como ele fala, pois é, lá tem evangélico, mas então não gosta da gente. Como assim? Não era uma filha de Deus? Olha, eu fico bestiada de ver. Porque vou ter que combater a igreja para poder ser visto. Sabe? Então a igreja está junto com o meio de dominação social. Porque a gente não pode, e a gente vai ganhar com conhecimento mesmo, mostrando a cara. Todos os depoimentos que vêm aqui trazendo esse lugar da identidade. Onde é que está sendo discutido identidade? Né? Na sociologia, na antropologia. Então, precisa desse processo de interdisciplinaridade para se pensar uma biologia não essencializante. Porque a gente trabalha com uma biologia ainda essencializante, né? E determinista, como o próprio nome diz ali, determinismo sexual. Né? Então, eu acredito que o grande caminho, a grande sacada para a mudança desse ensino da forma que está hoje é pensar dessa maneira. E além dos livros, né, nós temos que partir também para um processo de formação dos professores. Então, essa transformação tem que ocorrer também na universidade. Né? Enquanto a gente não trabalhar essa base da universidade para que os professores já saiam preparados para irem para a educação básica, já com esse discurso, já com esse conhecimento, porque se a gente vai na educação básica, o que muitos professores e professoras dizem é o quê? Eu não tenho base para discutir dessa forma, eu não sei falar sobre isso, né? Eu não me aventuro a falar sobre isso porque é algo que eu não domino. Então a gente vê também que tem esse problema básico aí, que é do processo de formação. E como essa formação não tem sido dada até hoje, ou quando tem sido dada é algo, como é que eu posso dizer, eventual, né? Há o caminho da formação continuada, né? Pegar os professores que já estão na formação básica e fazer esse processo de formação continuada para ocorrer esse processo de transformação e a gente ter uma biologia, um ensino de biologia menos essencializante e considerando realmente as nossas identidades. São silenciados, né? E a gente tem pessoas, por exemplo, que tem XX e XY no corpo, é um mosaico, no mesmo corpo. E aí o livro didático vem e diz, não, XX é mulher, XY é homem. Aí vão dizer pra mim, você não pode ser mulher porque você é XY. E a pessoa que tem XX e XY no mesmo corpo? Isso não conta, né? Só existe esse binarismo. Por que isso é omitido e silenciado? Para garantir esse binarismo, né? Por que quase não se fala de intersexualidade? Para garantir o binarismo. E aí você garante um binarismo que também nos afeta enquanto pessoas trans, né? Então esse silêncio todo não é por acaso, né? Ele vai confirmar essa binaridade, uma binaridade também que serve para a sociedade machista, porque sempre que você tem um duplo, você vai ter um lado dominante e um lado dominado. E aí onde, né, o feminino ele é dominado e sofre as consequências desse machismo tóxico, e a própria ciência acaba, né, perpetuando isso também, né, quando a gente silencia essa diversidade de corpos na escola, né. Tem mais 50 tipos de intersexualidade descritas, mais de 50.
Então, assim, tem muita variedade. Isso tudo é ignorado. Então, assim, entre o que a gente chama de macho e de fêmea, não tem separação, tá tudo ligado. A gente é que cria essa separação. Porque os corpos, se você for olhar esses corpos todos descritos, você não tem uma separação. Você vai vendo que é um gradiente, né? E a gente nasce e aprende, não, que são duas coisas separadas. E não são, né? E aí é o que é o legal, né? A gente começar a problematizar isso. Esse dia a gente estava falando em aula sobre como que a observação, ela pode influenciar o saber. Porque a ciência é isso, a ciência é dita como ser algo empírico. E aí, muito tempo durante a ciência, queria tirar a emoção, aquilo das pessoas, elas serem capazes de influenciar aquilo que é observado, aquilo que é dito de pai, eu estou observando, eu estou vendo a ciência. Não, não necessariamente. O observador, ele está vendo algo que vai passar primeiro pelo filtro dele, que a gente traz os nossos pressupostos, que a gente traz a nossa religião, a gente traz a nossa forma de interpretação de mundo, para aí sim representar aquilo que a gente viu. E aí, se a pessoa ela não faz parte desse meio, ela não pertence a essas outras formas de corpos, né? Como a gente estava falando de política, como que pode lá em cima, lá no plenário, lá no Senado, ser feitas leis pra gente, para a comunidade LGBT, se a gente não está lá? Então, como que pode ser ensinado se quem faz o ensino, quem está lá na ciência, não tem a representação disso? Falta pessoas que são pertencentes ao meio LGBT, que são intersexuais, está lá na universidade, está lá estudando e mostrando a sua representação, para conseguir aí sim ter essa demonstração no material, porque se for depender do pessoal que não vai ter, né? Por isso que muitas pessoas eu também, tipo, eu não vi esses corpos no meu ensino médio. Faz tipo 10 anos que eu saí, nem 10 anos, sabe? Faz menos de uma década que eu saí do ensino médio e eu não vi isso. Então, o que pode ter acontecido, né, na sua época de educação básica, é que não era tão divulgado, e aí os alunos não tinham tanta curiosidade e não questionavam os professores. E os professores, por não ter esse questionamento, achavam desnecessário tratar esses temas. Então, hoje tem essa questão. Tem professores como o Stefan, por exemplo, ele falou que ele aborda, independente de qualquer questionamento do estudante. É um filho dever do professor? Sim. Até na minha época, Sim, deveria. Mas não é o que acontece, infelizmente, né? Isso. É isso que a gente está debatendo.